Piperno, só um minutinho. Claro. O presidente do Supremo Tribunal Federal está começando a falar. Vai lá. Presidente da Câmara, presidente do Supremo, o chefe da Casa Civil e o Procurador-Geral da República e todos os ministros do Supremo Tribunal Federal para equacionar, na medida do possível e dos limites da atribuição do Supremo Tribunal Federal, a questão das emendas parlamentares ao orçamento. Como todos sabem, há um conjunto de ações aqui no Supremo, basicamente discutindo as chamadas emendas PIX e discutindo o tema da impositividade das emendas parlamentares. E nós conseguimos, num diálogo franco, institucional, extremamente produtivo, chegar ao consenso possível diante de visões diferentes a propósito desse tema. Basicamente, há um consenso pleno de que é preciso que haja rastreabilidade dessas emendas e transparência, portanto, é preciso saber quem indica e para onde vai o dinheiro, tudo sob controle do Tribunal de Contas da União. Portanto, esse é um consenso que se estabeleceu. Também há um consenso de que o Congresso deve ter um papel importante, sim, na alocação do orçamento e, sobretudo, um consenso muito importante que nós precisamos avançar, inclusive com nova legislação, é sobre a qualidade do gasto. O país está precisando, com urgência, de uma nova lei que discipline essa matéria, as finanças públicas, de uma maneira geral. E todos preocupados também com a governabilidade, de modo que nós conseguimos equacionar algumas das questões que mais preocupavam, inclusive a dispersão da verba do orçamento, muitas vezes por projetos que não tinham uma planificação mais geral. Então, tudo ainda será reapreciado pelo relator depois de algumas reuniões entre executivo e legislativo que ainda precisarão regular alguns pontos. Mas ficou convencionado, e existem, para todos entenderem, 3 grandes tipos de emendas parlamentares: as emendas individuais, as emendas de bancada e as emendas de comissão. Dentro das emendas individuais, existem as chamadas emendas PIX, que eram das transferências livres, e as emendas individuais tradicionais que já existiam anteriormente. O tema mais problemático, que havia sido objeto de uma liminar do ministro Flávio Dino, era o das emendas PIX, que envolviam uma transferência de recursos para o destinatário, livre da apresentação de um plano de trabalho ou de um objeto específico, de um cronograma. E isso nós ajustamos que não poderá permanecer. E, portanto, a transferência, mesmo essa transferência que antes se chamava livre, ela é imprescindível que seja apresentado um plano de trabalho, um objeto e um cronograma. Portanto, acabou a transferência livre. Esse foi um dos consensos a que nós chegamos. No tocante às transferências individuais, elas são mantidas, mas haverá uma reunião, um ajuste interinstitucional, digamos assim, entre executivo e legislativo para algumas regras para a distribuição de emendas individuais, sobretudo o que a Constituição denomina de impedimentos de ordem técnica. Portanto, as emendas individuais, elas subsistem, mas observarão alguns critérios que serão definidos. Pessoal, percebam que o presidente do Senado e também o presidente do Supremo Tribunal Federal estão falando ao mesmo momento. Então a gente vai acompanhar mais um pouco do Barroso e mais manter um olhar também sobre a fala ali do presidente Pacheco, do Congresso, e a gente vai alternando para contar tudo para você. Nacional, o projetos estruturantes em cada estado e no Distrito Federal, de acordo com a definição da bancada. Projetos estruturantes são construção de uma universidade, construção de uma ponte, de uma usina, mas é vedada a simples divisão do dinheiro entre os integrantes da bancada. Portanto, é preciso que haja projetos
definidos como estruturantes e também, em relação a eles, deve haver acordo entre Legislativo e Executivo para a definição desses projetos. E, por fim, as emendas de comissão, elas são destinadas a projetos de interesse nacional ou regional, definidos de comum acordo entre o Legislativo e o Executivo, conforme procedimentos que também serão estabelecidos em negociação entre o Legislativo e o Executivo no prazo de 10 dias. Portanto, nós conseguimos equacionar. Havia 3 problemas ou 3 debates na mesa: o valor, a questão da rastreabilidade e da transparência e a questão da fragmentação orçamentária. Nós entendemos que conseguimos enfrentar adequadamente 2 deles. A rastreabilidade e a transparência ficaram estabelecidas de maneira inequívoca, inclusive com controle pelo Tribunal de Contas da União, e a fragmentação, ela é reduzida, mitigada, bem minimizada pelo fato de que as emendas de bancada têm que ir para os chamados projetos estruturantes e, portanto, não mais uma divisão em frações de dinheiro por parlamentar, e as emendas de comissão também devem ser direcionadas a projetos de interesse nacional ou regional, como aprovados pela bancada. Portanto, a questão da transparência e rastreabilidade penso que foi bem resolvida, e a questão da fragmentação orçamentária acho que nós conseguimos avançar. A questão do volume de recursos ainda é uma questão essencialmente política que não estava propriamente em discussão aqui no Supremo. Nós estávamos discutindo basicamente a controlabilidade da destinação desses recursos e algumas regras para a distribuição das emendas individuais. Isso é basicamente o que se decidiu. A origem, cada parlamentar, a gente vai saber, cada parlamentar que esse consenso ele pode ser retroativo sobre emendas que foram empenhadas e não pagas. E a segunda pergunta é, toda essa estrutura apresentada agora, ela já veio costurada. Pessoal, o presidente do Supremo Tribunal Federal está ouvindo as perguntas. Agora não dá para acompanhar muito bem, mas a gente vai ver a resposta. Na verdade, foi uma construção coletiva em que o Supremo, eu, em nome do Supremo, manifestei as preocupações que nós tínhamos. Em seguida, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, manifestou as preocupações do Senado. O presidente da Câmara manifestou as preocupações da Câmara dos Deputados. E os ministros Rui Costa e Jorge Messias apresentaram as visões do Executivo. E aí conseguimos construir coletivamente, ninguém chegou com nenhuma proposta pronta, construímos coletivamente as soluções possíveis. É preciso que se tenha em linha de conta os limites e possibilidades do Supremo. O Supremo não participa de negociação política propriamente dita. As questões políticas são decididas pelo Congresso e pelo Legislativo. As nossas preocupações eram de natureza constitucional e institucional, quanto, como falei, a transparência, rastreabilidade e correção da aplicação desses recursos. E quanto a esses pontos, eu acho que nós chegamos a um acordo satisfatório. Olha, as liminares ainda estão em vigor e aí o encaminhamento processual vai depender do relator e ele trará a matéria possivelmente ao plenário, se for o caso. A liminar continua vigendo até nova manifestação. Ministro, a transparência vai dar para saber nas emendas de comissão e de bancada e também nas PICs, cada parlamentar que está indicando determinado montante, que é variável, ou seja, vai dar para identificar o autor, o deputado ou o senador que está indicando cada emenda, cada repasse? Nas individuais, certamente. Nas de comissão e de bancada, penso que não, mas aí é uma questão interna corporis que eu teria que ver. Mas as emendas individuais, a rastreabilidade significa quem indicou e para onde vai. É isso mesmo. Modo, a gente conversou com o ministro Dino, que é o relator, ele falou que a decisão continua valendo, os pagamentos estão suspensos. Eu estou entendendo que nos próximos 10 dias
vai haver essa regulação para rastreabilidade, transparência, e a partir daí, como é impositivo, os pagamentos seriam retomados. É isso? A liminar está vigendo até nova manifestação do ministro Flávio Dino, exatamente. Ministro, a PEC que o presidente Arthur Lira encaminhou para o CCJ, que tem decisões monocráticas do Supremo, também foi discutida nesse almoço. Como é que o senhor viu essa manifestação do presidente Arthur? Não, essa matéria não entrou em discussão, ninguém tocou nesse assunto. O senhor não chegou a questioná-lo sobre esse encaminhamento para votar? E como é que o senhor vê esse tipo de pauta no Congresso? Eu já tenho dificuldade de administrar a minha própria casa, o Congresso, então tá certo. não faz parte do meu cardápio. Tá. Ok. Obrigado a todos. Acompanhamos a fala do ministro Luiz Roberto Barroso, então, sobre o que foi definido ali entre legislativo, executivo e o judiciário.